Hoje a gente vai mergulhar numa história sobre a espera, sobre o tempo e principalmente sobre a vida que vai acontecendo enquanto estamos ocupados demais esperando ela começar. Uma história que, no fundo, pode ser bem mais real do que a gente imagina. Já parou para pensar nisso? Se não estamos sempre esperando por um grande evento? Sabe, aquela promoção, aquela viagem, aquele momento em que finalmente as coisas vão se encaixar e a vida de verdade vai começar. Pois é, essa é a questão que está bem no centro de O Deserto dos Tártaros. É um romance de 1940, do autor italiano Gino Buzzati, que é, nossa, profundo e assustadoramente atual. E é essa obra que a gente vai desvendar juntos hoje. Ok, vamos lá. A nossa história começa com um jovem oficial chamado Giovanni Drogo. Imagina a cena. Na manhã em que ele é nomeado tenente, Drogo está prestes a ir para o seu primeiro posto, o tal do Forte Bastiani. Esse era o momento que ele sonhou a vida toda, o início de uma carreira que ele imaginava ser gloriosa. A vida real, finalmente, estava começando. Só que, no meio dessa empolgação toda, quando ele se olha no espelho, bate uma coisa estranha. Uma sombra de melancolia. Mesmo ali, no ponto de partida, ele sente uma perda. É uma premonição, sabe? Aquele sentimento de que, para ganhar o futuro, ele já perdeu algo que não volta mais. A viagem do Drogo até o forte, bom, ela é uma jornada tanto por fora quanto por dentro. E já adianto, não tem nada a ver com o que ele esperava. Olha só o contraste. O Drogo estava imaginando um lugar grandioso, um posto de honra, mas o que ele encontra? Uma viagem por uma paisagem completamente vazia, até meio hostil. As pessoas que ele encontra no caminho nunca nem ouviram falar do Forte Bastiani. A realidade começa a dar um banho de água fria nas fantasias dele. Até que finalmente ele enxerga o destino. E não é um castelo imponente, não. É uma construção meio esquisita, geométrica, quase alienígena, com uma cor amarelada. Um lugar que parece, sei lá, completamente separado do resto do mundo. É quando ele chega que a ficha começa a cair. Drogo vai descobrindo a verdadeira natureza do Forte Bastiani. E o que prende as pessoas ali não são as muralhas. É a armadilha psicológica que o lugar representa. Lá, ele encontra o Capitão Ortiz, um cara que é a personificação da vida no forte. O Drogo, achando que vai ficar uns 2 anos, faz aquela pergunta casual pro Ortiz. Uma pergunta que vai mudar completamente a perspectiva dele. 18 anos. O Ortiz fala isso com uma naturalidade que chega a ser assustadora, como se fossem 18 dias. Essa frase ecoa na cabeça do Drogo, revelando que o tempo, naquele lugar, é um predador silencioso. Imagina o peso disso. 18 anos. É praticamente uma vida inteira passada num posto de fronteira esquecido, esperando por algo. A juventude do Ortiz simplesmente desapareceu entre aquelas muralhas. Claro, depois de ouvir isso, Drogo fica em choque. Ele decide na hora, preciso sair daqui. Ele vai falar com o Major Mati, certo de que vai resolver a situação. Mas o forte... o forte tem suas próprias regras. E aqui que está a genialidade da armadilha. O Major Matt não proíbe o Drogo de sair. Muito pelo contrário, ele oferece uma saída imediata, só que manchando a honra dele, com um atestado médico falso. Qual a alternativa? Ficar só 4 meses, um prazo curto, super razoável, que ainda por cima promete um relatório excelente. O Drogo, querendo fazer a coisa certa, acaba aceitando. E pronto, a armadilha se fecha. E é aí a gente entende o ponto central. Basicamente, todo mundo no forte está contaminado pela mesma doença. Eles vivem na esperança de que um dia os lendários tártaros vão aparecer lá no deserto. Essa batalha seria o grande evento que justificaria a vida deles, o sacrifício. E é justamente essa esperança que os mantém lá, ano após ano, consumindo a própria vida que eles esperavam validar. Agora a gente entra no coração filosófico do livro, onde Buzzati revela sua poderosa alegoria sobre a vida. Ele descreve a juventude como... Sabe aquela sensação de que a estrada da vida não tem fim? A gente caminha devagar, sem pressa, olhando tudo. O futuro parece cheio de possibilidades e o melhor está sempre por vir. O tempo parece um recurso infinito. Mas aí, chega um ponto em que acontece a virada. Quase sem perceber, olhamos para trás e notamos que uma porta se fechou. O caminho de volta não existe mais. Aquela despreocupação vai dando lugar a um senso de urgência. É aí que a consciência da nossa própria finitude, da mortalidade se instala.
A estrada, que antes parecia eterna, agora tem um fim claro lá no horizonte. E a grande pergunta que fica é: o que foi feito com o tempo que nos foi dado? E para entender de onde vem toda essa profundidade, é importante a gente conhecer um pouco do homem por trás da história. O Dino Buzzati, ele não era só um escritor. Ele era jornalista, pintor, e a obra dele toda é marcada por uma angústia existencial muito forte. O Forte Bastiani é um reflexo direto das obsessões dele com a rotina, a solidão e essa busca humana por um sentido maior na vida. Então, resumindo a ópera, o forte não é só um lugar físico, é um estado de espírito, é a rotina confortável que nos impede de ir atrás do desconhecido. Os tártaros são aquela desculpa que a gente dá para si mesmo, o emprego perfeito, o momento certo, para adiar a vida. No fim das contas, a espera se torna o próprio objetivo, e a vida real, essa passa batido. E tudo isso nos leva de volta àquela pergunta do começo, só que agora com um peso totalmente diferente. Qual é a rotina, o medo ou a esperança que nos mantém esperando no nosso próprio Forte Bastiani, enquanto a vida de verdade, acontece do lado de fora das muralhas?